10º Encontro de Biologia Comparada. Resultados preliminares das descrições polínicas de espécies de Galípia, Ortia, Metrodória, Pilocarpus e Sigmatanthus. Olá, espero que todos estejam bem. Meu nome é Fernanda, eu sou bióloga formada pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, do campus de Jaboticabal, mestre em Ciências pela Universidade de São Paulo, no campus de Ribeirão Preto, e atualmente doutoranda em Ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Biologia Comparada, também pela Universidade de São Paulo. Meu orientador é o professor Eduardo Custódio Gasparino. Hoje eu vou apresentar para vocês alguns dos resultados preliminares do meu projeto de doutorado que está em andamento. Rutaceae faz parte da ordem Sapindalis e as suas espécies são caracterizadas principalmente pela presença de cavidades glandulares produtoras de óleos essenciais aromáticos. A família é bastante conhecida por espécies do gênero Citrus, como as laranjas, limões e tangerinas. No Brasil, encontram-se cerca de 50 gêneros e 230 espécies, incluindo as tratadas nesse trabalho. Algumas pesquisas palinológicas já mostraram que Rutaceae apresenta variações em caracteres morfopolínicos de grande importância para a taxonomia do grupo, tais como tipo e número de abertura e ornamentação. Só para relembrarmos, os grãos de pólen, também denominados de micrósporos, representam a estrutura reprodutiva masculina das plantas com semente e são produzidos por meiose no microsporângio. Então, como eu falei anteriormente, duas características bem distintivas entre os grãos de pólen são a ornamentação, como podemos ver nas imagens, e também o tipo de abertura, que podem ser poros, colpos ou cólporos. O objetivo do presente trabalho foi a análise dos grãos de pólen de 9 espécies pertencentes a 5 gêneros da tribo Galípia, sua caracterização e descrição qualitativa e quantitativa e a divulgação dos dados preliminares para os gêneros. Foram coletadas 9 espécies de 5 gêneros e as coletas foram feitas de material arborizado do Herbário SPF da USP de São Paulo. Os grãos de pólen foram acetolizados, medidos, fotografados em microscópio de luz e microscópio eletrônico de varredura. Os dados qualitativos foram descritos e agrupados em tipos polínicos e os dados quantitativos receberam tratamento estatístico adequado e foram submetidos a análises multivariadas. As principais diferenças encontradas nos grãos de pólen das espécies foram o número de aberturas, onde todas as espécies possuem 3 aberturas, apenas Sigmatanthus se difere, apresentando 6 aberturas. Aqui circuladas para facilitar a visualização, e vale lembrar que as 9 espécies são espécies colporadas, ou seja, possuem uma abertura alongada e uma abertura circular. Outra diferença encontrada foi em relação à ornamentação, onde as espécies de Ortia apresentaram ornamentação microreticulada, as espécies de Pilocarpus apresentaram ornamentação reticulada, as espécies de Galípia e Sigmatanthus apresentaram ornamentação reticulada baculada, enquanto a espécie de Metrodória apresentou ornamentação estriada reticulada. Além disso, apenas na espécie Metrodória nigra, nós observamos a presença de margem nos colpos. Outra diferença encontrada foi em relação ao tamanho. Podemos ver na imagem que a escala está a 10 micrômetros e podemos ver a diferença de tamanho entre ela, no caso de grãos médios e grãos muito grandes. Em relação aos dados quantitativos, nós percebemos que, através da análise de componentes principais, houve a separação de 3 grupos, um formado por espécies de Pilocarpus e Metrodória, outro pelas espécies de Ortia e um último formado pelas espécies de Galípia. Concluindo, nós percebemos com este trabalho a importância do uso dos caracteres polínicos qualitativos e quantitativos na distinção de espécies, servindo também como suporte para a taxonomia do grupo, onde determinados gêneros ainda não estão bem posicionados, levando-se em consideração apenas dados moleculares.
Eu gostaria de agradecer ao Encontro de Biologia Comparada, à Universidade de São Paulo, da qual sou aluna, ao CNPq pela bolsa concedida e ao Laboratório de Morfologia Vegetal e Palinologia da Unesp Jaboticabal, onde realizo minhas pesquisas. Obrigada.